Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Vendas Exponenciais. Eu sou a Mônica Lobenchus e hoje a gente vai falar sobre como expandir a sua área comercial. Nesse programa, a gente sempre discute estratégias para que empresas B2B, aquelas empresas que vendem, que fazem negócios com outras empresas, né, que fazem negócios business to business, então estratégias e técnicas para que essas empresas possam crescer, possam multiplicar os seus resultados, mesmo sem ter um excelente vendedor, mesmo sem ter muita verba de marketing. E como eu falei lá no comecinho, o tema de hoje é como expandir a sua área comercial. Por que eu selecionei esse tema para a gente começar o vídeo hoje? Porque nos meus processos de consultoria, toda vez que eu estou dando um treinamento, uma palestra, essa é a principal pergunta que chega. Como eu faço para fazer crescer a minha área comercial? Como eu trago melhores vendedores? Como eu crio outros canais de venda? Essa pergunta, eu acredito que seja uma das principais que estejam aí na sua mente, você que é empresária, você que é empresário, você que é líder de uma empresa. Afinal de contas, todo mundo quer trazer crescimento para vendas. Como a minha especialização, há mais de 20 anos eu ajudo empresas que vendem para outras empresas a fazerem negócio e crescerem, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Mas o que quer dizer expandir uma área comercial? Na cabeça das pessoas, você pode ter assim diferentes significados para isso. Para alguns, pode ser simplesmente trazer um bom vendedor. Para outros, pode ser dobrar, triplicar a sua área comercial, trazer mais profissionais para integrar esse departamento da empresa. Para outras pessoas, pode ser vender online, conseguir trazer aqueles tão sonhados leads, aqueles tão sonhados clientes que chegam de forma automática aí para o seu negócio. Eu não sei o momento em que a sua empresa se encontra agora, mas eu tenho certeza que até o fim desse vídeo você vai conseguir ter insights, ter ideias para começar a trazer multiplicação de resultados aí no seu negócio. Estamos falando sobre ampliação para a área comercial, porque esse é um dos grandes desafios das empresas. E eu vou começar esse momento agora falando de um grande risco que você corre ao não expandir a sua área comercial, né? Tem muito empresário, tem muito líder que fala, eu estou com muitas urgências agora, eu tenho outras prioridades, eu não vou mexer nisso nesse momento, só que hoje não é mais uma opção. Você sabe, eu tenho certeza que você tem visto aí no seu negócio, uma grande concorrência vindo de novos, né, novos concorrentes, novos players, como a gente diz no mercado. Antigamente você tinha aqueles 3, 4 concorrentes de sempre que estavam esbarrando nas propostas lá no seu cliente, mas isso mudou totalmente. Antes a gente tinha uma concorrência muito local, a gente conhecia às vezes até de perto os nossos concorrentes, só que isso mudou, né? Esse mundo digital hiperconectado em que a gente tem vivido tem feito com que a nossa concorrência mude a cada dia. E isso nos obriga a trazer muito mais performance, muito mais resultado, ter mais estratégias e ter mais técnicas no nosso negócio. Hoje eu tenho certeza que, se a sua empresa ainda não sofre a concorrência das startups, em breve sofrerá. Então, você tem os seus concorrentes antigos, você tem os novos, você tem as startups, você tem novos projetos, todo mundo brigando pelo mesmo cliente. Isto quando não falamos de uma outra solução que não tem nada a ver com o que a sua empresa oferece e que hoje pode disputar a verba desse cliente. Vou fazer uma alusão muito simples aqui. Antigamente, as empresas de óleo reinavam absolutas nas suas vendas, até que inventaram a famosa panela air fryer, que, né, todo mundo tem, que faz aquele cozimento sem óleo. Isso não trouxe impacto? Isso não fez reduzir a venda de óleo no mundo? Com toda certeza fez. Novas tecnologias e inovações, ao mesmo tempo em que podem ajudar o seu segmento e ajudar o seu negócio, podem ser um fator de risco, podem ser uma grande ameaça ao crescimento da sua empresa. É por isso que você não pode deixar esse tema de lado e você tem de começar a trabalhar hoje na expansão da sua área comercial. E ao longo desse vídeo eu vou trazer uma série de dicas para que você possa fazer isso. Vou começar falando do treinamento e da capacitação da sua equipe. Hoje a gente tem no mercado muitas empresas que ainda funcionam naquele modelo da venda por indicação, da venda daquele cliente que é fiel e sempre comprou da sua empresa, daquele cliente que sempre recomendou, indicou, mas essas pessoas estão mudando. O seu cliente está mudando,
né? Se é o dono da empresa, que é o seu cliente, sempre fez negócio com você, às vezes as novas gerações começaram a assumir o negócio. Se não é com o dono da empresa que você negocia, se você passou a negociar com uma área comercial, né? Essas áreas comerciais, áreas de compras, na verdade, tem assombrado muita gente no segmento B2B, no segmento business to business. Quando a negociação vai para a mesa de compras, o pessoal sempre diz que aí, assim, acabou margem, vem aqueles descontos absurdos, aquela negociação forte. Então, você já não negocia mais com o dono da empresa, você negocia com uma mesa de compras, com o departamento de compras, é outra negociação fria, técnica. Acabou aquele relacionamento que você tinha antes. Isso quando as pessoas, né, da área que faziam a negociação com você antes saíram, né, foram demitidas, foram para outras empresas e você tem de começar de novo a construir um relacionamento com aquela empresa. Neste momento, cada segundo conta, cada 0,0 de margem no negócio conta. Por isso que você precisa investir fortemente na capacitação da sua equipe. A sua equipe não pode perder um minuto a mais, porque um minuto perdido é perda para a empresa, é dinheiro que está indo pelo ralo, pior ainda, está indo para o bolso do seu concorrente. Então, ter uma empresa em que você consiga ter uma equipe comercial bem treinada para aproveitar as oportunidades, para ter a resposta na ponta da língua, para ter resiliência, né? O que é resiliência? A hora que vem aquela negociação forte, em que tem lá uma negociação, né? Que vem aquele desconto, ou aquela necessidade, aquele embate, o seu vendedor, a sua equipe comercial sabe como reagir àquilo, né? Sabe como responder, sabe como explicar por que o valor aumentou, sabe como explicar por que não é possível praticar descontos, porque aquilo vai colocar a entrega em xeque, aquilo pode significar menos qualidade para uma empresa, menos qualidade para o que você vai oferecer. Tudo isso conta, né? Tudo isso conta. Treinar a sua equipe quer dizer fazer, às vezes, um vendedor dar resultado de 3. Você vai poder ter muito impacto com uma equipe bem treinada. Além disso, uma equipe bem treinada, em geral, segue um padrão. E ao seguir um padrão, você não depende daquele vendedor freestyle, né? Que a gente fala, aquele vendedor que tem o estilo dele, ele vende do jeito dele, ele não vende seguindo os padrões da empresa. E a hora que ele resolve ir embora, ele leva esse estilo próprio dele junto com ele e você fica aí sem uma base, uma sustentação para crescer. Então você já viu que não adianta viver só de indicação, porque desse jeito você está colocando clientes na mão dos seus concorrentes que você conhece, dos que você não conhece, que estão mais estruturados para vender. Você viu também que não adianta você deixar a sua equipe comercial ser freestyle, cada um seguir o seu estilo de venda, porque desse jeito você perde toda vez que alguém sai, ou você não consegue nem acompanhar o que essa equipe está fazendo, pior ainda. O jeito que essa pessoa vende não necessariamente transmite os valores, não necessariamente transmite toda a imagem, toda a qualidade, aquele discurso que você precisa ter para apresentar a sua empresa com excelência. A gente falou aqui um pouquinho sobre pessoas, a gente falou um pouquinho sobre capacitação, mas eu vou falar de um outro ponto que é super importante para você expandir a sua área comercial. Então, falamos muito sobre pessoas, falamos sobre essa importância de você parar de viver só de indicação e criar um estilo automático de fazer vendas. Terceiro ponto que eu vou falar com você é sobre a tecnologia aplicada em vendas. Nesse exato momento em que a gente está conversando, você pode ter certeza que tem empresas investindo em tecnologias que possam ajudar a área comercial a crescer e trazer mais resultados. Imagine só se aquele tempo em que um profissional da sua equipe de vendas fica o dia inteiro no telefone, no WhatsApp, no e-mail para conseguir fazer a venda, para conseguir consolidar aquilo. Imagina se ele tem uma ajuda, né? Uma ajuda de um software para automatizar o trabalho dele, uma ajuda de uma ferramenta para ajudar na captação de leads, de interessados. Se ele tem ferramentas que hoje já existem, a gente vai falar disso num vídeo, ferramentas, né, plataformas que te ajudam a vender, que te ajudam a localizar clientes como os seus. Se você tem essa força, é como se você dobrasse, triplicasse, às vezes quadruplicasse, trouxesse vendas exponenciais para o seu negócio, sem pagar mais fundo de garantia, mais 13º, mais férias,
sem sofrer com ausência de funcionários por motivo de doença, né? A gente tem visto aí em tempos de pandemia quantas empresas impactadas porque pessoas da sua equipe estão afastadas porque estão doentes e desse jeito a empresa está com menos resultado porque a equipe comercial está desfalcada. Além de estar desfalcada vendendo menos, tem menos gente para atender o cliente, manter o cliente satisfeito e fidelizado. Então, ter tecnologias hoje já não é mais uma escolha. Ter tecnologias para ajudar na expansão da área comercial é uma escolha inteligente. Você precisa fazer essa opção, precisa trazer essa força para você. E eu vou te adiantando que assim, isso é sim para qualquer negócio. Hoje você tem plataformas, ferramentas que vão ajudar muito no crescimento do seu negócio, com verbas de menos de R$100, algumas ferramentas, inclusive free, que você tem a versão grátis, outras em que, claro, conforme você quer acessar mais empresas, conforme você quer mais resultado, você vai conseguir colocar uma verba maior para ter mais resultado. Então, falamos um pouco da importância de você, sim, expandir a sua área comercial, você não pode colocar mais clientes na mão do seu concorrente. Falamos sim sobre a importância de você capacitar a sua equipe para que ela possa dar mais resultado, para que você possa ter um discurso unificado de vendas, que sua empresa tenha uma imagem igual para todos os clientes. Falamos sim sobre trazer tecnologia para o seu negócio e como a tecnologia pode trazer vendas exponenciais, que é inclusive o nome desse programa. E se você já participou de uma palestra minha, um conteúdo, um curso, ou conhece meu trabalho de consultoria, sabe que eu trago muita capacitação para as equipes, muita tecnologia nos processos. E tem um outro ponto muito importante que eu acabei de falar: processos. Não adianta você ter pessoas, não adianta você ter tecnologia se você não tem um passo a passo bem definido daquilo que vai funcionar na sua empresa. E o passo a passo bem definido não quer dizer que seja aquele que você tem usado até hoje. Há formas de você filtrar o que você fez até hoje, de você fazer uma combinação com o que outras empresas no mercado têm feito, para que você possa ter um passo a passo, um processo estabelecido que tenha mais performance e mais resultados para o seu negócio, e que te faça depender menos de pessoas, de naquele momento ter um bom vendedor, de naquele momento ter uma alta verba de marketing, mas sim de você ter um processo bem definido. No mercado de tecnologia, a gente gosta muito de usar um termo que chama framework. O que é um framework? É um modelinho, é um fluxograma às vezes, é um modelo simples, pode ser um mapa mental. Se você tem um Google aí, por mapas mentais, modelos de mapas mentais, plataformas de mapas mentais, você vai achar uma série de ferramentas. A MindMaster, por exemplo, é uma das que eu mais uso. Tem o Miro.com também, que traz uma série de modelos, templates prontos, com fluxogramas, caixinhas com setas, em que você pode colocar o passo a passo do que deve ser feito na sua área comercial. Se você tem esse desenho muito bem feito, fica mais fácil as pessoas saberem o que elas devem fazer e fica mais fácil você encaixar as soluções de tecnologia que tem hoje no mercado para entregar resultados exponenciais para você. Então vamos lá, resgatando um pouquinho. A gente falou que não dá mais para escolher expandir a área comercial, porque se você não fizer isso, no exato momento em que você não fortalece a sua venda, o seu concorrente está fazendo isso. Falamos sobre capacitação da sua equipe, falamos sobre trazer mais tecnologia, falamos sobre a importância dos processos. Processo é igual cálculo de preço. Se estiver errado, não adianta vender mais, que só vai levar a empresa para o buraco. Por isso que é tão importante você ter uma especialização, você ter um apoio de alguém que esteja ao seu lado para conseguir te ajudar a mapear esse passo a passo de um jeito que realmente seja bom para a sua empresa. Conheço uma série de organizações que colocam tantos detalhes, tantos passos, que a primeira coisa que acontece é definir esse processo demora demais. Então, demora tanto que não sai, ou seja, está perdendo dinheiro. Conheço outros que detalham também tanto que aí o que os funcionários fazem? Não seguem o passo a passo. Dão uns pulinhos lá, fazem o passo número 1, número 4, pegam uns atalhos e o processo é falho, porque ninguém cumpre. Então, a minha sugestão é que você tenha um processo bom, que seja simples, que os seus funcionários possam entender e possam seguir e que você possa controlar. Porque o que acontece no processo? Assim como ele traz um passo a passo do que deve ser feito,
ele deve trazer algo também muito relevante para a sua estratégia de ampliação da área comercial, que é o tema desse vídeo. São os indicadores. Você já ouviu falar em indicadores, né? Você é empresário, líder de empresa, né? São aqueles números, são aqueles pontos que a gente precisa acompanhar para a gente saber se, afinal de contas, a gente está indo para o caminho certo. Afinal de contas, nesse mundo do empreendedorismo, nesse mundo dos negócios exponenciais, às vezes tem tanta informação no mercado, às vezes tem tanta novidade, que a gente acaba se distraindo, que a gente acaba, muitas vezes, olhando para o lado, e aí, ao invés de seguir o foco que a gente precisa perseguir para conseguir bater a meta, a gente dispersa, a gente se distrai, pega um caminho por aqui, outro por ali, testa uma novidade daqui, busca uma fórmula mágica dali, e a gente não chega aonde a gente precisa chegar. Por isso que os indicadores são fundamentais para você expandir a sua área comercial. Não adianta você achar que aquele vendedor é fabuloso, não adianta você gostar da conversa daquela pessoa, dela ter uma excelente apresentação, fazer tudo o que precisa fazer, se os números não comprovam o que está sendo entregue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os números vão ser o seu guia. A gente fala muito sobre ter um dashboard, né? Sobre ter aquela tela em que você vê todos os reloginhos lá, como estão indo os números do seu negócio. Você pode ter algo muito simples para expandir a sua área comercial. Vou dar um exemplo. O que é básico? Você saber quantos vendedores você tem, você saber quantos contatos essas pessoas fazem. Para cada tanto de contato, para cada 100 contatos que elas fazem, saber quantas propostas são geradas. E para aquele X de propostas, para cada 100 propostas, quantos contratos, quantas vendas são convertidas. Isso é o básico do básico, né? Número de contatos, número de propostas, números de contatos, propostas e contratos. Isso é o básico. Esses são os 3 básicos do básico. O que vem depois? Você acompanhar suas perdas, acompanhar os motivos de perda. Por exemplo, você sabe por que a sua empresa tem perdido algumas propostas? O que eu mais ouço no mercado é preço. Né? O cliente está pagando, quer pagar menos, o cliente quer desconto, não presta atenção na qualidade do serviço, mas será que é isso mesmo? Se ele quer preço, se ele não presta atenção na qualidade do serviço, talvez seja a sua equipe comercial que não esteja conseguindo transmitir a qualidade e os diferenciais da sua empresa em relação à concorrência. Não é possível que numa reunião de negócios a sua equipe comercial não mostre o risco que o cliente está correndo ao comprar um produto ou um serviço que tenha menos qualidade, o risco que o cliente está correndo se ele não tiver um suporte, se ele não tiver um pós-venda, que a marca dele pode sofrer arranhões nessa história aí, que ele pode deixar, inclusive, de entregar o produto ou o serviço dele. Não é possível que a sua equipe comercial não esteja conseguindo transmitir o valor e a necessidade de praticar aquele preço que você pratica. Por isso que acompanhar as perdas é tão importante também. Se você já vende online ou mesmo que você venda offline, outro ponto super importante é você saber quanto custa para você adquirir um novo cliente. Qual é o seu custo de aquisição de clientes? Vejo muitas empresas B2B, né, que vendem para outras empresas investindo fábulas de dinheiro para participar de algumas feiras de negócios, para ter stand, para fazer eventos, elas não fazem, né, um trabalho muito bom de marketing no começo, meio e fim. Tá lá, o stand tá lindo, tá todo mundo feliz, todo mundo saiu na foto, teve distribuição de brinde, teve camiseta, o cliente foi lá, bebeu, comeu, tá todo felizão. Que negócios foram gerados efetivamente? O que o seu indicador trouxe em relação a isso? Em relação a todo o seu potencial, as vendas que você pode fazer? Eu tenho certeza que muitas vezes esse dinheiro foi colocado rala abaixo, que esse dinheiro pode ter sido simplesmente desperdiçado. Por isso que o custo de aquisição de clientes é tão importante, é tão fundamental você acompanhar. Tem uma série de indicadores que são vitais para a sua área comercial. Eu falei alguns deles aqui. Agora, uma boa dica para você é começar pelos mais simples, caso você ainda não esteja acompanhando rigorosamente esses números. E o segundo ponto é que você possa, inclusive, olhar dentro daquele seu fluxo, dentro daquele seu processo de vendas,
quais são os números que comprovam que aquele processo foi feito? Quais são as provas? Quais são as evidências de que aquele processo está sendo usado pela sua área comercial? Vou te dar um exemplo. Se você precisa acompanhar o número de contatos, o número de propostas e o número de conversões de venda, isso está no seu sistema, né? Está no seu CRM, que é o sistema que geralmente as empresas usam para acompanhar suas vendas, para controlar a negociação com os clientes. Será que está tudo lá? Eu vou fazer aqui um desafio para você, para que você olhe nesse momento, hoje, essa semana, como está o CRM da sua empresa. E aí, um outro desafio: a sua empresa tem CRM? Pode parecer uma loucura o que eu estou falando, mas o CRM, que é aquele software em que você acompanha lá o que está acontecendo com seus clientes, não é toda empresa que vende. Eu conheço empresas que faturam milhões, milhões e milhões que não têm o CRM, ou que têm e não usam o CRM. E o CRM é o raio-x do relacionamento com o seu cliente, né? Como você vai saber se você mandou a proposta e o seu vendedor ligou no dia seguinte, ligou 2 dias depois para saber se a proposta foi recebida, para saber o que o cliente achou daquela proposta, o que precisa melhorar, o que está faltando para fechar a venda, o que pode acontecer ali no meio dessa negociação, né? Como você avança no namoro para virar um casamento lá com o seu cliente, se o seu funcionário mandou a proposta e esqueceu de acompanhar, esqueceu de fazer o follow-up, ou foi acompanhar 2 semanas depois. Pior de tudo, que eu já vi inúmeras vezes acontecer, a equipe comercial manda a proposta na primeira semana do mês, esquece totalmente do cliente e só lembra de ligar para o cliente na semana de bater a meta. Aí o pior dos mundos, porque aí o cliente se sente um lixo, e eu tenho certeza que não é o que você quer. Imagine só se a sua equipe só lembra de falar com o cliente na última semana, na semana de bater a meta. E dá para jogar toda a responsabilidade para a equipe de vendas? É claro que não, né? Nós, como líderes, precisamos acompanhar e ter os nossos pontos de checagem. Por isso que é tão importante você ter aqueles indicadores de desempenho, aquele momento em que você vai ver os números. Até porque não adianta você deixar também que a sua empresa só pense na meta de vendas na última semana do mês. Você precisa bater a meta da primeira semana, da segunda, da terceira, para ir caminhar para o fim do mês com todas as metas batidas. A gente não faz milagre em vendas. Eu sempre digo que vender é muito fácil, é uma questão de você simplesmente seguir o método certo e aplicá-lo, né? Conhecer o método certo e aplicá-lo. Não adianta a gente saber o método e não aplicar. Não adianta a gente falar assim, eu vou desenhar o processo, e não aplica, e não cobre, não verifica se ele está sendo usado, não verifica como melhorar, né? Então, a gente já falou de muita coisa aqui hoje, eu vou resgatar um pouquinho do que a gente falou. A gente falou sobre a importância de você, sim, expandir as suas vendas, porque esse cliente, esse dinheiro vai para o bolso de alguém. A gente falou, sim, sobre a importância de você capacitar a sua equipe para que ela tenha mais performance. A gente falou também sobre a importância de você trazer tecnologia para o seu negócio, porque a tecnologia é o investimento mais barato que tem para você trazer resultados. Além da tecnologia, falamos da importância de você ter um processo de vendas bem definido, porque não adianta você investir em equipe, investir em tecnologia, se o seu processo está furado. O que vai acontecer é que talvez você tenha uma falsa ilusão de que está vendendo bastante, talvez até esteja, mas está vendendo do jeito errado, pelo preço errado, com falhas, às vezes até na imagem que você transmite para os seus clientes. Falamos também, nesse processo de vendas, da importância de você ter indicadores, da importância de você ter aqueles pontos de checagem, onde você vai ver o que sua equipe está fazendo, se ela está seguindo o processo, se aqueles números dizem que você está indo para o caminho certo. E eu vou chegando aqui mais para o fim desse vídeo te falar de mais alguns pontos muito importantes para que você possa expandir a sua área comercial. Um deles, que eu acho que assim é uma regra para o dia a dia de qualquer organização que queira crescer, e eu vou afirmar para você que as organizações que mais crescem no mundo fazem isso. Não sei se você já viu o meu site, se você já pesquisou sobre mim, mas além de dirigir o MBA de negócios de uma das principais faculdades do Brasil, eu já tenho contratos assinados com empresas como Unimed, Braskem, National Geographic, Sabesp, entre tantas outras. E o que todo mundo faz?
investe na melhoria contínua. Já ouviu falar naquelas 4 letrinhas da melhoria contínua? PDCA, né? É você planejar, você fazer, você medir e aprender com os resultados. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso nesse vídeo, né? Dessa importância de você ter pessoas, tecnologia, processos, indicadores. Se você não medir, se você não souber o que está acontecendo na sua empresa, você não pode aprender com os números. E o que é aprender com os números? Achar culpados? Não, não estamos falando de achar culpados. Aprender com os números é: isso aqui deu muito certo, isso aqui trouxe cliente, isso aqui trouxe vendas, esse vendedor está fazendo negócio aqui que está funcionando. Então, deu certo. O que foi feito para que dê certo? Vamos aprender e melhorar. Isso aqui deu errado? Ah, a gente xinga todo mundo, joga no lado do lixo? De jeito nenhum. O que fez isso aqui dar errado? A gente precisa achar onde está o ponto em que o negócio ali deu errado para que a gente possa criar uma nova possibilidade, para que a gente possa ter uma atitude preventiva, para que a gente possa achar um outro caminho de acerto. Todo mundo erra no mercado, a gente tem falado muito até sobre cultura do erro nas organizações, todo mundo erra no mercado, não tem problema errar, claro, você não vai ficar errando sem parar, porque aí é uma grande ignorância. Mas você errar uma vez, olhar, né, para aquele erro, traduzir aquilo, né, pegar aquele erro e assim, falar, deixa eu decodificar isso aqui, descobrir o que aconteceu aqui, e aí falar para todo mundo, pessoal, esse caminho aqui não dá certo, isso aqui dá errado, o nosso caminho bom é esse, isso é inteligente. E todas as empresas fazem isso. Vender é fácil, mas não existe fórmula secreta, não existe agência milagrosa que vai trazer resultados, não existe que o Google vende sozinho, não existe aquele vendedor bom de lábia que fala que vende para todo mundo. Isso não existe e você sabe que não existe. Não é possível que as maiores empresas do mundo cresçam em diversos países, com diversas culturas, com tanta coisa diferente acontecendo, porque eles estão apoiados num desses pezinhos. Não, isso não existe. Você precisa ter um processo bom, você precisa ter pessoas bem treinadas, você precisa ter esses indicadores para acompanhar. Agora, a boa notícia é que qualquer empresa pode fazer isso. Uma empresa de uma pessoa, uma empresa de 5, uma empresa de 100, uma empresa de 1000. Eu acompanho empresas de todos esses perfis e eu vejo que isso é possível nelas. Por isso, eu te convido a, se for o caso, ver de novo esse vídeo, acompanhar esse passo a passo e aproveitar esse momento para olhar para a sua organização e primeiro se perguntar, né? Como estão indo as vendas aí na sua empresa? Estão bem? Será que elas estão vivendo muito ainda de indicação? Será que elas estão vivendo ainda naquele modelo antigo em que você não tem controle de tudo e que você depende muito de um vendedor ou depende muito de ter muitos vendedores? Será que essa sua venda não está cara demais? Né? Quanto custa para você conseguir trazer as vendas que você tem trazido hoje? E será que se você quiser dobrar de vendas em um ano, você conhece todas as variáveis, todas as engrenagens em que você precisa mexer na sua máquina para que ela traga o dobro de vendas? Você consegue fazer isso hoje? Se não, está na hora de você investir na expansão da sua área comercial. E nesse vídeo eu apresentei para você vários passos para que você consiga fazer isso. Se você quiser saber mais sobre expansão de negócios para empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas, acompanhe mais nesse canal, acompanhe em todas as minhas redes sociais. E talvez você seja de outro segmento, fale, mas Mônica, isso também não serve para empresas que vendem para pessoas físicas? Serve, claro que serve, tudo que eu falei aqui serve. Mas, como há quase 30 anos eu trabalho ajudando empresas a venderem para outras empresas e crescerem, fortalecerem seus negócios e terem vendas exponenciais, o meu compromisso com você é falar especificamente para esse segmento. Acompanhe mais aqui e, se você quiser, traga também a sugestão de tema que você queira ver mais conteúdo aqui. Eu vou ter o maior prazer de falar disso com você na próxima live, no próximo vídeo, nas dicas que a gente tem nas redes sociais todos os dias. Obrigada!